Programa Município em Ação. Todos os dias deixando você por dentro do que acontece na administração municipal. Dia de campo é realizado em Serranópolis do Iguaçu. Construção de galerias pluviais na Avenida Santos Dumont avançam. Finalistas do 20º Campeonato Municipal de Bocha serão conhecidos no próximo sábado. Terça-feira, 5 de junho, o programa Município em Ação começa agora. Agricultura. Dia de campo é realizado em Serranópolis do Iguaçu. Na última quinta-feira, dia 1º, foi realizado um dia de campo para os produtores de Serranópolis do Iguaçu, com o intuito de conversar e sanar dúvidas sobre o manejo de solos e águas. O engenheiro agrônomo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, Maxander Souto, comandou a atividade e explica sobre os assuntos trabalhados no encontro. Bom, o evento aconteceu no dia 1º, né? Foi um evento para os produtores aqui da região, principalmente Serranópolis e Iguaçu, com o intuito de conversar e sanar dúvidas dos agricultores com relação a manejo de solos e águas. A leitura que a gente tem é o seguinte, né? O produtor ele é muito bom, muito eficiente na questão de controle de pragas e doenças, né? Ele sabe como fazer isso. E a gente tem visto que isso não tem sido suficiente para manter produção num alto índice, num alto nível, né? Aquele desafio da gente manter 200 sacos por alqueire todo ano. Nos últimos 2 anos a gente teve perda de produção mesmo, de soja, para a seca. É lógico, não tem milagre. Se não chover, que nem aconteceu o ano retrasado, se não chover, a gente não vai produzir mesmo, né? A gente vai fazer o que tem. Mas nessa última safra a gente conseguiu perceber que, apesar de ter sido bem limitado, algumas regiões choveram mais, outras regiões choveram menos, alguns produtores, eles conseguiram mitigar a perca, né? Como que eles fizeram isso? Uma das formas que eles fizeram isso foi a inserção de planta de cobertura. Eu não vou pedir para os agricultores, por exemplo, na nossa região, parar de plantar milho. Isso não está fora. O nosso meio de produção é soja, milho. É isso que a gente consegue produzir bem. Mas eu tenho que pedir para a gente inserir alguma coisa no sistema que me possibilita lá para frente eu ter sustentabilidade. Sustentabilidade não é só aquela questão ecológica, né? É eu fazer com que o solo, que é o maior patrimônio que o agricultor tem, sobreviva. O solo é um organismo vivo, ele está vivo. Ele tem parte sólida, ele tem parte líquida e ele tem uma parte biológica, ativa, né? Quando eu manejo mal, não estou dizendo assim que o produtor não gosta, né? Mas o soja, milho, sucessão, sem inserir plantas de cobertura, é uma forma de manejar mal que leva a uma compactação do solo. Essa compactação, o pessoal acha que é só a questão de restrição, de penetração de raiz, né? E isso é uma das coisas que realmente acontece. Mas outras coisas que estão relacionadas por exemplo, a disponibilização de nutriente. O nutriente que você coloca lá na linha de plantio para a planta, ele só vai ser absorvido pela planta se tiver água, certo? Só se tiver água. Essas plantas de cobertura? Então, tem várias, né? A gente está falando, pode ter trigo morisco, tem crotalária e tem a braquiária, tá? A braquiária riosiensis. O problema é que para essas outras plantas a gente não consegue manejar planta daninha quando a gente consorcia com o milho. Com a braquiária a gente consegue. O engenheiro também destaca que é importante buscar conhecimentos com foco na nossa região, pois as plantas reagem de forma diferente dependendo da região em que ela está presente. O desafio é esse, né? E a gente entender o comportamento da braquiária no meio do milho para a nossa região. Por que para a nossa região? Quando a gente fala em pesquisa, a pesquisa normalmente ela fica mais ou menos ali em Londrina, né? Que é a Embrapa. Quando é do IDR, no máximo chega aqui em Santa Teresa, né? E a gente vê que o comportamento dessa planta, da braquiária, nessas regiões mais altas, mais distantes, por exemplo, ela não floresce. Ela fica vegetando, que a gente chama, até a hora que a gente desseca. Passou uma região ali próximo de Campo Mourão para cá, mais ou menos o Biratã ali, entre Campo Mourão e o Biratã, ela começa a florescer, né?
qual que é o problema que isso acarreta? Acarreta que se eu não tiver uma boa qualidade de plantio de soja com material adequado e der uma sequinha e atrasar um pouquinho essa soja, ou acontecer algum probleminha, a braquiária pode vir a ser um problema na soja, então eu tenho que aprender a manejar isso, tá? O produtor tem muito medo. Como a gente é uma região um pouquinho mais quente, essa braquiária ela fica muito viçosa, né, que ele chama aqui, e daí começar a dar problema na questão da colheita do milho, que é uma coisa que os produtores que participaram já sabem que não acontece. Erga um pouquinho a plataforma, sem problema nenhum. Tem problemas do tipo assim, como ela fica muito viçosa, se eu dessecar muito próximo, que é um hábito que o produtor aqui tem, ele deixa de pousio entre o milho safrinha e a soja. Da questão de controle de plantas daninhas, por exemplo, isso é terrível, tá? Porque ali eu vou criando mato e alguns deles eu não vou conseguir controlar. Mas ele tem um hábito de fazer isso aí, esse controle de plantas daninhas, uma semana antes do plantio, 10 dias no máximo. Com a braquiária já não dá, eu tenho que fazer de 30 a 40 dias antes. Senão, ou ele não vai conseguir plantar, né? Ou posso plantar e a gente chama de encapsular a semente, né? Ela fica em volta da palha da braquiária e daí ela não germina ou germina e morre, né? Então a gente tem que entender todos esses processos e isso que foi discutido nesse dia de campo com esses produtores, né? A ideia é que a gente faça mais. Era uma ideia piloto, vamos chamar assim, e depois a gente ampliar a discussão. Por quê? Porque sem água a gente não vai produzir. A questão é simples, né? A leitura do agricultor é muito simples. Se choveu 50 milímetros na área dele, que é equivalente a 50 litros por metro quadrado, então choveu 50 litros por metro quadrado. A discussão é quanto desses 50 litros realmente ficou no seu solo, né? Porque se choveu 50 milímetros, eu espero que pelo menos nos próximos 10 dias não falte água, a planta não sinta. E não é a realidade que a gente está vendo aqui. O que a gente está vendo aqui é que com 2, 3, no máximo 4 dias, você vê a plantinha da soja no verão, já dobrando a folhinha, já se encolhendo, por causa de um calor maior, né? Isso aí está relacionado com perda de água para a atmosfera. Significa que a planta está perdendo mais água do que ela consegue absorver. Aos produtores que desejam participar desses tipos de eventos, podem buscar orientação na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Obras e infraestrutura. Construções de galerias pluviais na Avenida Santos Dumont avançam. Um problema que afeta principalmente a população que reside na extensão da Avenida Santos Dumont está prestes a ser resolvido pela administração municipal. A Secretaria Municipal de Obras, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realiza a construção das galerias pluviais que irão canalizar toda a água escorrida do bairro Jardinópolis e que antes escorria em uma valeta a céu aberto. O secretário municipal de Agricultura, Wilson José Tavares, conta que esta obra é um pedido antigo da população. Isso aqui é um pedido da população já de anos anteriores, né? Que era um problema sério por causa da erosão, da água que se juntava em todo o bairro de Jardinópolis, na parte alta ali dizendo, da Avenida Santos Dumont, caía dentro de uma valeta e hoje está sendo canalizada até no rio. E eu acredito que essa obra até quarta-feira de tarde vai estar concluída. É uma obra com recursos do município, que foi feito parceria com uma empresa. Foi licitado a mão de obra, as manilhas e a prefeitura entra com os maquinários. A gente vai ter que fazer o acerto da terraplanagem do terreno, né? E deixar um trabalho bem concluído, bem feitinho, para os moradores que aqui moram, né? Informativo do Esporte. Finalistas do 20º Campeonato Municipal de Bocha serão conhecidos no próximo sábado. Dia 27 de maio foram realizados os jogos de ida das semifinais do 20º Campeonato Municipal de Bocha masculino. Confira os resultados. Botafogo Linha Beilon venceu por 3-0 o Clube Fluminense e Texas Beer venceu a Esquina Represo A pelo placar de 2-1. Os finalistas do torneio serão conhecidos no próximo sábado, dia 10, quando ocorrem os jogos de volta, com a seguinte programação. Às 14 horas, o Clube Fluminense enfrenta Botafogo Linha Beilon em Flor da Serra no Clube Fluminense. No mesmo horário, lá na Esquina Represo, se enfrentam Esquina Represo A e Texas Beer. Após os jogos, serão definidos então os confrontos da grande final. Traga sua família e venha participar. Este foi o programa Município em Ação de hoje.
O programa Município em Ação é uma produção do Departamento de Comunicação do Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu. O programa volta amanhã neste mesmo canal. Tenham todos uma ótima tarde. Acompanhe também o que está sendo realizado em nosso site www.serranopolis.pr.gov.br. Em Serranópolis do Iguaçu, o trabalho não para. Aqui, o interior é respeitado e valorizado. São 42 quilômetros de asfalto executados no interior do município, garantindo acesso às propriedades, desenvolvimento, infraestrutura e qualidade de vida. É Serranópolis avançando como nunca e fazendo história. E vem muito mais por aí. Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu.